Assim está escrito na palavra de Deus. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual tinha tirado do altar com uma tenaz. Verso 7. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e teu pecado foi purificado. Então também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, enviai-me. Amém. Olhe para mim em nome de Jesus, e estou bem dentro dos meus olhos. Eu compreendo que o capítulo de número 6 do profeta Isaías vai nos introduzir não somente a mensagem da glória e da manifestação da glória de Deus, mas também uma chamada de Deus ao profeta. E é por isso que eu fiz questão de gastar toda uma primeira oportunidade para chegar com vocês até esse ponto, sabendo que no capítulo 6, versos de número 6, Deus faz algo com Isaías antes de liberar uma chamada dentro dos céus. E os irmãos conhecem que a chamada de Deus não é por... Talvez eu coloque esta palavra e seja forçoso, então vou mudá-la. Não é porque Deus precisa do profeta, mas é porque Deus quer o profeta. Entenda que nunca é porque Deus precisa de algo, mas enquanto Deus não precisa, a obra precisa. Então tudo que é levantado não é levantado porque Deus precisa de alguém, ou não é levantado porque alguém quer ser levantado. Eu vou usar a minha vida como exemplo. Eu não me tornei pregador porque queria ser pregador. Quem é pastor como eu não se torna pastor porque quer ser pastor. Quem se torna músico não vira músico como meu amigo tecladista porque quer ser músico. Deus levanta segundo a necessidade da sua obra. É por isso que você entende, eu vou fazer uma abertura de parênteses para vocês adentrarem esse pensamento comigo, que quando um pedreiro vai fazer uma obra, geralmente ele usa várias ferramentas dentro desta obra. E uma hora ele vai usar uma pá, outra hora uma peneira, outra hora um prumo. E se as mesmas ferramentas usadas aqui for as mesmas ferramentas do Brasil, você vai perceber que nem sempre ele vai usar uma enxada, nem sempre ele vai usar um prumo, nem sempre ele vai usar uma pá, nem sempre ele vai usar uma colher. Vai ter dia de prumo, vai ter dia de peneira, vai ter dia de enxada. Pastor, por que é que ele não usa o martelo todas as vezes? E se bem que existe até martelo que diz: eu quero ser usado agora, me usa agora, me leva agora, me torna agora. Mas permita-me trazer uma lembrança da pregação passada. Nós não podemos adentrar o profundo se não estamos preparados para tocar o profundo. Da mesma maneira, não podemos pedir para ser usados se não é o momento para ser usado, porque eu não sou usado quando quero ser usado. Não é a ferramenta que fala para o pedreiro: me usa agora. É o pedreiro quem identifica a necessidade dentro de uma obra e diz: hoje é dia de prumo, hoje é dia de martelo, hoje é dia de peneira. Então vai ter no meio da obra martelo, peneira, prumo. E isto aqui é multiforme a graça de Deus. Tem gente que vai olhar para mim pregando e vai dizer: eu quero ser pregador e pregar igual a tu. Mas talvez Deus nunca tenha te chamado para pregar a palavra, mas te chamou para evangelizar lá fora. Aí tu diz: tá, agora eu quero ser o evangelista igual outro evangelista. Mas talvez Deus nunca tenha te chamado para evangelizar. Te chamou para trabalhar aqui dentro da obra cantando. Não, agora eu quero cantar, mas vê que tu nem tem voz para cantar. Quem sabe Deus colocou uma empresa na sua mão, um dinheiro na sua mão, para você sustentar missionários. Percebeu que cada um é uma ferramenta dentro da obra? E não adianta pregador tentar ser cantor, cantor tentar ser missionário, missionário tentar ser evangelista. É cada ferramenta fazendo aquilo para qual foi determinado a fazer dentro da obra. Então eu não posso fazer aquilo para qual não fui chamado a fazer. E detalhe, eu só faço aquilo que fui chamado a fazer quando o pedreiro, que é o dono da obra, decidiu usar a ferramenta. Então vai ter dia dele usar o martelo, a peneira, o prumo, em outras palavras. Vai ter dia de usar pastor, pregador, cantor, missionário. Mas no final o que importa não é se ele está usando as ferramentas aqui dentro. O que importa é a obra crescer dia após dia. Tem ferramentas que querem aparecer, dizendo: se não me colocar não vou, se não for não faço, se eu não faço não flui. Só que não flui por causa da ferramenta. Que se esse martelo aqui quebrar, a fábrica de martelo não faliu. Ele vai na fábrica contra outro martelo e bota no lugar do martelo que está quebrado. Então não é o martelo que depende da obra, perdão, não é a obra que depende do martelo, mas é o martelo que depende da obra. Não é o pregador, perdão, não é a igreja que depende do pregador, mas é o pregador que depende da igreja. Quem entendeu isso daqui que eu falei, diga graças a Deus.
Se eu pude introduzir esse pensamento de serventia nos vossos corações, vocês podem compreender que Deus não está chamando o profeta dentro do capítulo 6, porque precisa do profeta, mas quer o profeta para aquele determinado momento. Só que os irmãos percebam que a chamada do profeta envolve duas ocasiões dentro do capítulo 6. A segunda ocasião, a qual nós lemos agora, é Deus purificando o pecado e estabelecendo o ministério do profeta dentro da terra. Rapaz, essa tenaz tocou a tua boca, abre a boca, fala o que Deus manda, quem eu enviarei, quem há de ir por nós. Só que antes de Deus tocar, eu vou falar bastante devagar, não estou com pressa de passar por isso. Antes de tocar a boca do profeta, você vê que algo já se manifestou lá dentro, e foi aonde terminamos a primeira passagem da terça-feira. O que é que se manifesta, pregador? A glória de Deus. A glória de Deus nunca vai se manifestar por ocasião indevida, ou a glória de Deus nunca vai se manifestar por manifestar. Você compreende que Deus é onipresente, sim ou não? Nós aprendemos isso desde pequenos. Então Deus está aqui, mas Deus está na rua, está lá no Brasil, está aqui em Angola, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. O fato dele estar no lugar não quer dizer que ele é obrigado a se manifestar no lugar. Eu explicava e ensinava alguns adolescentes um dia que Deus só se manifesta onde é invocado. Por que, pregador? Porque, por exemplo, os irmãos que conhecem o Brasil sabem que lá tem carnaval, sim ou não? Aí lá no meio do carnaval é o pecado desenfreado. E se eu disser para vocês que Deus está lá no meio do carnaval, vocês acreditam? Tá não, pastor, então não é mais onipresente. Deus tem que estar lá no meio do carnavalzão. Mas o fato de Deus estar lá no carnaval não quer dizer que Deus se manifesta no carnaval. Então Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Por que é que Deus decidiu manifestar a glória dele? Primeiro que no capítulo 6, é uma visão. No ano em que morreu Reusias, eu vi visão, ninguém me mostrou, eu vi, Deus me revelou, Deus sentado sobre um alto e sublime trono. A manifestação da glória de Deus não é por acaso. Deus está manifestando a sua glória para que haja um start na vida do profeta Isaías. E eu vou falar isso aqui de maneira escancarada, quem está me olhando de olho arregalado, porque Isaías é um antes do capítulo 6. Mas após a manifestação da glória de Deus, o ministério dele muda completamente. Pastor, aonde você enxergou isto dentro da Bíblia? Antes do capítulo 6, todas as ministrações e pregações que você vê, capítulo 1 ao capítulo 5 do profeta Isaías, é sempre desta maneira: ai de tu, ai de vós, ai do país A, ai do país B, já entenderam ali, ai da nação C. Mas quando Isaías vê a glória de Deus, pastor Gaspar já entendeu, o dedo que está assim, ai de tu, tu não merece, tu não pode, tu não tem, tu não é, enverga para ele mesmo e faz assim: agora não é ai de tu, agora é ai de mim. Quem é que fez ele envergar o dedo para si mesmo e dizer ai de mim e não ai de tu? Só pode compreender quem é na presença de Deus quem tem um verdadeiro encontro com a glória de Deus. Então, primeiro recado no começo desta pregação: se tu vê gente levantando muito o nariz por aí, dizendo eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço, eu consigo, e tu não pode, tu não tem, tu não é, tu não vai. Irmão, lá no Brasil nós temos um costume, geralmente quem muito aponta o pecado do outro é porque está precisando ter encontro com a glória de Deus. Quem muito aponta o erro do outro é porque está precisando ter encontro com a manifestação da glória. Porque quem tem um encontro com a glória, antes de ser ai de tu, é ai de mim. Antes de ser ai da nação A, é ai de mim. Antes de ser ai de Angola, é ai de mim. Antes de ser ai do Brasil, é ai de mim. Eu compreendo que não poderia estar pregando, eu compreendo que não poderia estar ministrando, eu compreendo que não poderia estar falando, mas a graça de Deus me alcança, assim como alcança vocês, e me permite através disto ministrar a palavra. Logo nós podemos ver no capítulo 6, eu não estou com pressa de montar isto mesmo, a manifestação da graça de Deus. Isaías não merece, mas a graça está se manifestando, e engana-se quem pensa que a graça se manifesta só no Novo Testamento. Eu vou te mostrar a primeira vez que a graça se manifestou dentro da Bíblia, quando Deus aponta o dedão na cara de Adão e diz que da semente da mulher nasceria um. Ali a graça já está se manifestando. Ou tu pensa que a graça manifesta só quando Jesus vem? Tu não entende que Deus poderia abrir a lata de lixo do inferno, jogar Adão pecador lá dentro e dizer assim: quem pecou foi tu, eu ainda tenho
tem poder para fazer outra Adão e Eva, mas Deus resgata aquilo que está se quebrando dentro do jardim. Eu vou aplicar na direita, que já entenderam, e a esquerda também. É como Deus olhando para a ferramenta Adão, dizendo: Adão, tu está quebrando. Eu poderia ir na fábrica comprar outro martelo, outra peneira, outro prumo, mas como ele amou a ferramenta de tal maneira, ele decidiu consertar a ferramenta, e a graça se manifesta para o conserto da ferramenta. É por isso que você vê em Jeremias capítulo 18, eu vou só abrir um parênteses para vocês engrossarem o caldo que eu estou falando. O vaso se quebrou na mão do oleiro, sim ou não? Quero fazer uma pergunta que eu quero que tu participe. Quem quebrou o vaso, o oleiro ou o vaso se quebra? Então é o vaso quem quebrou a si mesmo. O oleiro nunca meteu a mão para quebrar o vaso até aquele momento. A direita entendeu, eu vou falar olhando para a esquerda. Se eu sou dono de uma loja, raciocina comigo, tenho vasos a serem negociados, qual é o lucro que eu terei em quebrar vaso que está bom? Não é da intenção do oleiro quebrar vaso que está inteiro, é o vaso quem está se quebrando na mão do oleiro, está ali. Mas Deus é tão bom com o vaso que está se quebrando, ai Jesus, que poderia olhar para o vaso e dizer assim: rapaz, tu pensa que a olaria deixou de ser olaria porque tu está se quebrando? Eu te arrebento, boto outro vaso no seu lugar, mas em detrimento da quebra do vaso. Ele olha para o vaso que está se quebrando: ah, vasinho, se tu tivesse na mão do capeta era daqui para o inferno, mas como tu está na mão do oleiro, eu estou sentindo Jesus aqui, eu vou te restaurar dentro desse manto de mistério. Ele dá movimento na roda, bota o vaso em cima e restaura. O oleiro só termina de quebrar o que já está se quebrando. Então grave essa frase que eu vou falar nesse momento: o oleiro só termina de quebrar o que já está se quebrando. Ele não arrebenta o que está inteiro, só arrebenta ou arrebenta aquilo que já estava se quebrando. Mas tem diferença: o diabo quebra para matar, o oleiro quebra para restaurar. Vou falar de novo olhando para a galeria, porque se fosse na mão do capeta estava dentro de um caixão agora, mas do porquê está na mão de Deus é que está aqui dentro sentado dando glória para Ele. Quantas vezes tu se quebrou na mão de Deus, que se ainda tivesse na mão do diabo lá fora, como estava antigamente, já estava dormindo dentro de 7 palmos de terra abaixo da terra, mas como está na mão de Deus, pisa na bola, chuta o pau da barraca, quebra, faz o que não tem para fazer. Aí Deus olha e fala: ah, se fosse no tempo antigo eu te arrebentava, mas como está no tempo da graça, pega o alto ônibus, vai para cá e me dá glória, que eu vou dar movimento na olaria para restaurar esse vaso. Ah, Jesus, como eu te amo. Compreendem que existe graça se manifestando no capítulo 6. A graça que se manifesta no capítulo 6 se manifesta para a glória poder se manifestar, e a glória que está se manifestando, ou vice-versa, se manifesta para o profeta ter uma virada de ministério. Então antes do capítulo 6 ele é um, depois do capítulo 6 são mais 60 capítulos profetizando para Israel. Percebam que na entonação desse verso existe uma palavra para identificar bem o que eu estou falando. Eu vou abrir um paralelo para vocês entenderem aonde eu estou querendo chegar com vocês. É como, por exemplo, o que Deus faz em Gênesis. Pastor, o que é que Deus faz em Gênesis? Tu é de Bíblia, tu vai lembrar. Assim está escrito em Gênesis, que quando Deus formou a terra, assim que formada a terra, o Espírito pairava sobre as águas, sim ou não? A tradução desta palavra, e agora está ali meu professor Carvalho, se eu errar ele vai pegar na minha orelha. A tradução desta palavra no original traz a ideia de que o Espírito não estava somente passeando porque não tinha nada para fazer. Você não compreendeu o que eu acabei de falar agora, que quando a glória se manifesta, quando a presença se manifesta, é por um propósito, é para transformar, é para dar um start, é para engatar, é para dar um chute para ir adiante. Pastor, o que é que o Espírito está fazendo com a terra? É como se pairava, e a palavra original usada é como se incubava, é como uma galinha senta para chocar os ovos. Então é mais ou menos uma vibração, uma tremedeira. Matéria por matéria não se move. E se a matéria por matéria não se move, precisa se saber o porquê. Simples, porque não tem vida. E como a matéria não tem vida, não pode se mover de si mesma. Mas quando o Espírito incuba a matéria,
ele começa a transmitir aquilo que ele tem para a matéria que não tem vida. A terra só é terra do jeito que está hoje, porque o Espírito deu um start, um chute, uma alavancagem. Aquilo que está morto não pode, ele disse: agora vai porque eu estou tocando, agora vai porque eu estou incubando, agora vai porque eu estou vibrando. Você quer ver como que o que o Espírito faz com a matéria, Deus também faz com cada um que está aqui dentro? Me mostra agora. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou fôlego nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. A palavra utilizada ali para soprar é o mesmo nível de inflar, e eu vou usar o aplicativo que meu professor me falou para usar. A palavra utilizada para inflar, para nós conhecermos que Deus estava utilizando algo para poder colocar dentro de Adão, da mesma expressão de algo que não poderia se mexer dele mesmo, mas só está se mexendo porque algo o tocou. Eu não sei qual é o nome que vocês dão aqui, nem Angola, mas permita-me fazer uma comparativa e vocês vão entender. Imagina que essa toalhinha aqui na minha mão é um balão, aquele balão que a gente sopra e enche. Aqui tem essas coisas, pronto. Se aqui tem essas coisas, vocês vão entender. Se tu pegar esse balão que a gente enche para a festa de aniversário, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, e colocar assim no altar, desse jeito, soltei da mão e dizer assim para ele: se mexe, ele vai se mexer assim ou não? Sabe por que não está se mexendo? Não tem vida, é matéria, como é que vai se mexer? Mas tu percebe que quando tu pega esse balão que não se mexe porque não tem vida, já entenderam aqui, vou olhando lá para lá, aí tu bota na tua boca, pega ar no teu pulmão e faz assim, A pergunta que eu faço, que eu sei que vocês são inteligentes: como é que está mexendo se não tem vida? Como é que está movimentando se não tem vida? Como é que está locomovendo se não tem vida? A resposta a quem quer dar glória: não está se mexendo porque tem vida, só está mexendo porque alguém que tem vida antes dele, entender, olhar para lá, pegou o que estava dentro de si e disse: balãozinho, homenzinho, mulher, tu de tu mesmo não se mexe, mas eu que tenho vida vou colocar vida em ti, se mexe. Quando esse Espírito entra, o Espírito que entra é parte de Deus entrando dentro do homem, e um contato com aquilo que é matéria torna-se alma. O que está pregando para vocês aqui agora é algo que está dentro de mim. Então olha bem dentro dos meus olhos, que eu vou começar a entrar em Ezequiel 47 agora. Eu não estou pregando para vocês aqui só com o corpo. Está pensando que é minha voz que está pregando para tu? Está pensando que é meu olho que está olhando para os pastores, para vocês aqui? Está pensando que é minha perna que está andando aqui em cima? Tem uma alma do lado de dentro, tem um Espírito que controla essa carne, esta matéria do lado de fora. Então quando a mão levanta, igual eles levantaram a mão ali para dar glória, não é a mão que está levantando, é algo do lado de dentro levantando a mão do lado de fora. Eu vou fazer igual o pastor Ângelo, me permite, o pastor Ângelo fez ontem. Quando o pastor Ângelo saiu correndo aqui no altar desse jeito assim, pensou que foi a perna dele que correu? Tem uma alma do lado de dentro controlando a perna dele do lado de fora. Eu vou falar um recado rasgado a quem está aqui dentro, quem está acompanhando na internet. A mão que levanta não é a mão da carne, é o Espírito ou a alma usando a carne. A boca que abre para dar glória é o Espírito e a alma usando a boca para dar glória. Aí eu vejo alguns vasos, me permite, eu também amo esses vasos, mas aponta para quem está aqui dentro da CAP e fica assim: dança demais, pula demais, dá barulho demais. Deus não é surdo. Para que está dando tanta glória? Para que levanta tantas mãos? Para que ficar correndo de um lado de outro? Até acusa dizendo: é tudo carne. Uma resposta a quem falou isto: é carne mesmo, porque a alma não sai da carne para marchar, ela marcha dentro da carne. O Espírito não pula para fora para dar glória, ele dá glória aqui dentro da carne. Enquanto tem gente apontando, pessoas que estão aqui dentro adorando. Lembra quando a carne estava na mão do diabo? Lembra quando a ferramenta estava na mão do capeta? A ferramenta era usada na maconha, na cocaína, no adultério, na cachaça,
cachaça, na cerveja. Agora que Jesus te deu um banho de sangue, tu não vai dançar para Jesus também não. Dá lugar à terra. Quem está morto não se movimenta. É por isso que apontam quem está vivo. Mas quem está vivo aqui dentro agora, eu vou te liberar 10 segundos para tu deixar tua alma e teu espírito usar tua carne agora. Que eu sinto Deus aqui. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Não fazemos de nós mesmos. O glória que eu dou não faço porque quero. Tem algo me chutando para dar glória. É mais forte do que eu. A dança que eu danço não danço porque quero. Tem algo mais forte do que eu do lado de dentro dizendo: se alegra, se alegra, se alegra. A mão que levanta para dar glória e sai correndo aqui dentro não faz porque quer. Tem algo me impulsionando. Entrei, vem comigo. A missão que fazemos não fazemos porque queremos. A obra que fazemos não fazemos porque queremos. Pastor, por que estamos fazendo missões? Se fosse outro já tinha parado. Se fosse outro já tinha desistido. Como é que está faltando dinheiro, está faltando recurso, está faltando comida, mas tu continua indo pregar, falar do evangelho? É porque quando tu abre a boca dizendo: vou travar, vou parar, tem algo mais forte do lado de dentro dizendo: eu já te impulsionei, eu já te dei um start. Tu só para quando a última trombeta tocar na terra. Calai e refaua. Você pode sentar um pouquinho. Ai, Jesus, que se deixar eu vou marchar aqui. Ai, meu Deus do céu, o que tu manda falar esses negócios? Não dá para segurar. É mais forte do que nós. O que Deus está fazendo com Isaías é uma comparativa de Gênesis. Deus sempre vai trabalhar com starts. Me permito usar esta palavra, starts. Algo que desperta, algo que dá um início, algo que leva à frente. É por isso que quando eu falei acerca de Ezequiel 47, na semana passada, permita-me, terça-feira passada, eu lembro que eu dizia aos irmãos que é necessário mergulhar dentro das águas, sim ou não? Aí você pensa: não quero, mas é convidativo, ele não obriga a mergulhar. Só que lembra que eu dizia que nós mergulhamos por sobrevivência? Então nós não fazemos a obra porque queremos fazer. É que se não fizer, morre. Como os pastores muito bem pregaram aqui, tu só está vivo para fazer a obra. Adão falhou em provar isto, mas Deus é tão maravilhoso. Agora eles vão entender: Jesus, como eu estou com vontade, mas tu não está deixando eu falar isso, mas agora tu me autorizou. De Deus apontar o dedo na cara de Adão e: está pensando que me pegou desprevenido aqui dentro? O pastor Gaspar entendeu. Vou falar olhando para cá, pastor Gaspar. Está pensando que eu entrei correndo no jardim porque eu não sabia o que tu ia fazer? Eu sempre soube. Eu sou onisciente, sei de tudo. Eu sou onipresente, estou em tudo. Eu sou onipotente, eu tenho tudo. Eu já sabia que tu ia cair. Só que eu vim te apresentar um plano. E o plano que eu vim te apresentar não é plano de emergência, não é plano B. Não foi porque eu te programei para a queda, é porque como eu sabia que tu ia cair, eu já me antecipei a sua queda e preparei um cordeiro que está pronto desde antes da fundação do mundo. Ele não é cordeiro quando tu caiu, ele é cordeiro desde antes de tu nascer. Ele não é cordeiro por causa do teu pecado, ele é cordeiro antes mesmo do teu pecado. É mesmo? É. Eu vim apresentar o que já está feito desde a eternidade. Eu vou falar para tu: se Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Estou chegando lá. Se está em todos os lugares, está no passado que já foi,
está no presente aqui agora, mas tem que estar no amanhã também. Você não entendeu que Deus já está amanhã no culto de domingo, ouvindo teu glória a Deus que tu nem deu ainda? Não, eu vou ter que voltar com os pastores para o Brasil, mas Deus já está no CAP, no remanescentes do ano que vem. Calma que eu estou chegando em Romanos. Deus já está no ano que vem, Deus já está aqui há 2 anos até o toque da última trombeta. Tu entende que Deus não vai na frente, Deus já está na frente. Era como se tu tivesse vindo andando pela rua e Deus estivesse dizendo: pode vir que eu já estou na frente, pode vir que eu já cheguei, pode vir que eu estou preparando. É por isso que assim está escrito acerca do nosso Deus: Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Eu vou perguntar quem é de Bíblia, por que quebra o arco? Porque o arco lança a flecha, só que como ele está antes, ele não precisa travar a flecha. Ele quebra o que lança a flecha, está na frente, quebra o arco. Ele corta a lança, antes da lança entrar e te ferir, ele vem e faz assim, ó, vai ferir ela não. Corta a lança, queima carro no fogo, porque nem vai ter guerra. Carro aqui é carro de cavaleiro puxado por cavalos. Antes do carro chegar na guerra, ele já entrou na frente da guerra, quebrando, rebentando, queimando, afunilando, e dizendo assim: se preocupa não que eu já te dei vitória lá na frente, só se preocupa de me adorar aqui no presente agora. Se tu entendeu que Deus já está na frente, quando ele libera a promessa dizendo que da semente da mulher, cheguei, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ou da víbora, ou de Satanás, entenda como tu quiser. A história vem pelo meio do Antigo Testamento. Isaías capítulo 10 vem testemunhando os remanescentes, da onde Deus tira uma parte de um povo. Então vou repetir o que eu estou pregando desde o começo. Deus permite um povo inteiro ser criado, mas sabe que nem todos do povo servirão. Eu vou falar de novo. Deus permite um povo, Deus permite uma nação, Deus permite um país, Deus permite Angola, o Brasil. E dentro da Angola, dentro do Brasil, Deus olha e fala: é igual Israel, a nação não vai me servir, mas dentro da nação, eu já sei quem vai me dar glória. Era como se ele estivesse dizendo: nunca obriguei, mas eu já sabia que em Angola tu ia me servir, 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 tu ia me servir. Aí ele marca no relógio o congresso do remanescente, traz os pastores do Brasil de Angola e reúne no mesmo lugar. Chega sábado, esta hora, o pastor Jonathan Carlos mete a mão no microfone para dizer que há bilhões e bilhões de anos atrás, tu nem pensava em ser matéria ainda. Deus já lá de trás já estava aqui na frente dizendo: sou remanescente, és remanescente. Eu não lembro da música, mas eles vão lembrar. Vamos lá, meu amigo, aumente o volume, porque tu vai lembrar que há milhões de anos atrás Deus já estava aqui dentro te vendo cantar isto aqui. Quer ver? Ó! De Angola Deus separou os remanescentes. Quem são esses remanescentes, pastor? Romanos capítulo 11 versículo 5. Assim pois também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Pastor, o que é que isso está falando? Está falando de uma pessoa? Não, uma só não, mas através de uma, porque da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Pastor, tu está querendo falar o quê? Que um dia o cordeiro pisou na terra assim, pegou a cruz que era tua, botou nas costas e veio.
Vai ter remanescente, vai ter remanescente, vai ter remanescente. Ninguém pode me travar agora. Muitos não vão querer, mas eu vou ter remanescentes. Vão pregar os pregos nas mãos dele, os pregos nos pés, coroa de espinho, dá ele na cruz. Alguém de baixo dizendo: ai, Jesus, lá vai. Se é filho de Deus, desce. Sabe por que estão mandando descer? Para ele provar que é filho. Pastor, por que para ele provar que é filho? Lá vai. Porque ele passou o Novo Testamento inteiro dizendo: sou filho dele, sou filho dele, sou filho dele. Mas com carinho, nós que temos a revelação da palavra, eu sei que hoje nós conhecemos que Jesus é filho de Deus, mas e a mente de quem não conhecia a profundidade do que vocês têm? Para entender que um carpinteiro vindo da favela de Nazaré é filho do Deus Todo-Poderoso, maior que teólogo, maior que governador, maior que presidente, maior do que rei. Aí tu começa a compreender que houveram sinais. Ai, Jesus. E quais são os sinais que provam que Jesus é filho de Deus? Primeiro sinal: Espírito de Deus só desce em quem é filho. Lá no jardim do Éden, Adão era amigo. Quando pecou, se tornou servo, escravo do pecado, perdão. Deus o resgata e o faz servo. Só que servo não é filho. Ninguém era filho, só era servo. Mas quando Jesus bota a cruz nas costas, ele vem como unigênito, único filho, olhando para a terra dizendo: eu sou unigênito, mas agora eu vou me tornar primogênito. Unigênito é único, primogênito é primeiro, porque a hora que ele abre o bocão e diz está consumado, ele passa a ser o primeiro. Se tem que ter primeiro, tem que ter segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, remanescente, 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 remanescente. Ó remanescente, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, que Jesus olhou para vocês e falou assim: ficai em Jerusalém. Cheguei, vou fechar minha anotação, minha Bíblia. Quero não, Jesus. Por que não? Quero pregar, quero ganhar Angola, quero ter poder, unção, graça. Eu vou pregar o evangelho. Calma, eu sei que tu quer fazer missão em Samaria, confins da terra, eu sei, mas como é que faz sem poder? Sem poder vocês não vão conseguir nada. Então é o seguinte: ficar em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês. Percebeu o que é revestir, não vestir? Terminei agora. Tem um porquê. 5 segundos. Adão não morria na glória de Deus no jardim porque estava vestido. Vestido de pele, não de glória. Sobre a cabeça dele desceu igual óleo de Arão, ao ponto do salmista dizer que quando o criaste de glória, o coroaste. Então tinha roupa de glória. Agora tu entendeu por que Adão correu de Deus? Está com medo de se apresentar diante do dono da glória sem a glória que ele deu para se apresentar diante dele. Só que quando Deus entra dizendo: eu vou restaurar a glória. Quando Jesus vem pregando, ele diz assim: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Então vestido já está de quê? De glória. Agora poder não veste, porque o que veste vai por baixo, poder reveste por cima. É por isso que quem tem poder, mas não tem glória, se corrompe. A glória é o que me impede de me corromper debaixo do poder que ele me dá. Ficai em Jerusalém até que do alto. Eu vou terminar esta pregação porque meu tempo já foi lhe pedindo algo. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado? Me permita, só pentecostal. Pastor, não gosto de pegar nas mãos não. Não, por quê? Não gosto de pegar na mão, que isso é coisa de pregador. Não, vou te mostrar na Bíblia. Eu falei terça-feira: Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu só recebeu porque eu impus a minha mão na tua cabeça e te toquei, tu recebeu. Então nós só temos, está aqui o pastor Ismael, o reverendo Ismael, eu tenho certeza, está ali o pastor Ângelo também, presidente, que quando eles vão consagrar obreiros, o que eles fazem com as mãos? Não toca.
Isto é transferência daquilo que Deus colocou na vida deles. Só que quando é transferir, me permita, homem de Deus, pode ficar de mãos dadas, não é esvaziá-lo para colocar em outro, porque o tempo da lei de Moisés já passou. Porque no tempo de Moisés, Deus retirava de Moisés para botar em 70, denotando que Moisés já tinha o que precisava, mas espalhou entre 70. Só que agora não é esvaziar aqui para encher aqui ou ali, é transbordar aqui, porque aí não falta ali e nem aqui, porque se esvazia aqui para encher ali, falta aqui. Mas como Deus quer salvar ali, aqui, Deus não esvazia aqui, Deus transborda aqui, aí enche aqui, ali, lá. Por isso eu pedi para vocês segurarem nas mãos, porque se há transbordar de poder, de glória e de unção, mãe, nós compreendemos que quando Jesus chega aos céus, Jesus se assenta à direita do Pai, 30 segundos e devolve o microfone, e começa a rogá-lo: Pai, eu fiz promessa para esse povo da CAP, eles vão ter que pregar a palavra em Angola toda, mas sem poder não dá, envia o Espírito. Eu rogarei ao Pai, envia o Espírito. Eu rogarei ao Pai, envia o Espírito. Eu rogarei ao Pai, envia o Espírito. Eu imagino Deus sentado no trono olhando para a terra, aí lá no passado, aqui no presente e no futuro, Deus vendo lá no passado, todo mundo antes de Atos 12 reunido dizendo assim: Ele prometeu que ia enviar, envia o Espírito, eu quero poder, eu quero fazer missões, eu quero ganhar alma, eu quero ressuscitar morto, eu quero curar ferida, eu quero abrir olho de cego. Aí Deus olha através das eras e vê a CAP, de mão dadas agora, dizendo que envia o Espírito, 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 envia o Espírito. Aqui ainda tem terra, aqui ainda tem remanescente, aqui ainda tem gente de Romanos 11, aqui ainda tem povo separado dentro de Angola. Aí Deus começa: já que tem terra boa para Espírito pisar, ou não é? Diz, Senhor, solta a pomba a terceira vez. Vou falar devagarinho para não, já está pegando lá, para não pensar, foi porque eu gritei. Gritou por quê, pastor? Não precisamos pedir para ele descer aqui. Não, pastor, peraí, já entendeu, né? Ah, tu é inteligente em vaso. Como é que a gente vai pedir para descer quem já desceu em Atos 2? Como é que pede para vir quem já veio há 2.000 anos atrás? Vou começar, quer? Então toma. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, dizendo: manda, enche, envia, levanta. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e invadiu a CAP em que estavam reunidos. Eu estou tomando essa liberdade. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Pastor, quero dar glória? Não, quer não é obrigado. Mas se tem uma coisa que eu aprendo, é que não dá para encher vaso de boca fechada. Só tem um jeito de encher vaso, é abrindo a abertura chamada boca do lado de cima, para ele descer. O Espírito nunca entra, sempre desce sobre, porque é sobre que está a boca. Então boca fechada, vazio. Boca aberta, cheio. Boca fechada, vazio. Boca aberta, cheio. Eu te dou 30 segundos para tu abrir a boca e se encher do Espírito que está presente na igreja desde Atos 2. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. No final eu devolvo o microfone. 19, 18. Quem é de guerra, abre a boca e vem para a guerra. 16, 15. Calai teque catacoterre badaracataua. 11. Quem é remanescente é cheio de Espírito. 9, 8. Sede cheios de Espírito de Deus esta tarde. Abre a boca e o poder de Deus lhe renova agora.
Esta casa está tomada do poder da glória. Os 4 cantos estão cheios do poder de Deus. 5, 4, 3. Deus abençoe Acabe.